já coloquei as minhas vestes santas e estou só te esperando. Vem, Senhor, vem. Maranata, Maranata. Coisa linda você cantando, igreja. Cante todos. Maranata, eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Vem, vamos. Vem, Senhor. Maranata, Maranata. Você pode aplaudir bem forte ao Jesus nessa noite, que coisa gostosa. Vamos aplaudir bem forte, vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Diga glórias a Deus. Boa noite, queridos. A Senhor seja com todos, amém? Sabe por que você está aqui nessa noite? Sabe por que você está aqui nessa noite? Para aprendermos a ser morada de Deus. Glória a Deus, amados. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você nasceu para ser morada de Deus. Levante a tua mão para você e diga: eu nasci. Mas diga isso com autoridade. Diga: eu nasci para ser morada de Deus, para ser morada do Espírito. Mas assim como você não mora em qualquer lugar, você aceita morar em qualquer lugar? Ou você aceita que a tua casa esteja de qualquer jeito? Não, não é? Se você vê alguma coisa fora do lugar, se você vê alguma coisa que não está bem, alguma coisa que não está boa, o que você faz? Dentro das tuas possibilidades, você vai lá e conserta. Você vai lá e ajeita. Por quê? Porque você entende que você não precisa morar em qualquer lugar. Você entende que você quer o melhor moradia, o melhor lugar. E a mesma coisa somos nós. Amém? A mesma coisa é Deus. Deus, Ele quer morar. Deus, Ele quer habitar. E você diga: Deus, o Espírito Santo quer habitar em mim. Mas Ele não quer que essa casa esteja de qualquer maneira, de qualquer jeito. Essa casa precisa de reparos. Precisamos constantemente estar em reparos, para que venhamos atender aquilo que o Espírito Santo, aquilo que o Senhor, Ele requer de nós. E é por isso que você está na igreja. Quando você vem para a igreja, você louva. Quando você vem para a igreja e adora. Quando você vem para a igreja e ouve a palavra de Deus é o martelo. A palavra de Deus é o martelo que esmiuça tem. A palavra de Deus é o que vai nos reparando e nos colocando do jeito de Deus, para que sejamos moradas que glorifiquem e exalte o nome do Senhor. Quem aqui quer ser muito abençoado nessa noite? Diga glória a Deus. Vamos para a palavra então? Pega a palavra de Deus aí no seu lugar. Já louvamos, já adoramos ao Senhor. Quero trazer uma palavra simples, uma palavra breve, mas uma palavra que eu tenho certeza que vai ministrar o teu coração. Abra conosco na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11. Amém? Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 11. E nós vamos ler o que está escrito aqui no versículo de número 7. Essa palavra é uma palavra que o Senhor nos deu já faz algum tempo, alguns anos. E sempre que eu tenho oportunidade de trazer essa palavra, de ministrar, eu me alegro muito porque ela fala basicamente acerca da família, acerca daquilo que precisamos fazer para trazer salvação para a nossa família. E nós temos falado muito acerca disso, né? Às vezes a gente pensa que a salvação do filho, a salvação da filha, a salvação do pai, da mãe, do marido, a salvação da esposa vai partir de outras pessoas, quando na verdade o Senhor nos levanta dentro da nossa casa para que sejamos intermediários de Deus ali dentro. Deixa eu falar uma coisa para você, olha aqui para mim. Se Deus te levantou dentro da sua casa e só você é crente lá, significa que Deus, Ele quer usar a tua vida, crente, para que através de você a tua casa venha a ser salva. Glória a Deus, amado. Se você é a única pessoa no teu trabalho, na tua roda de amigos, na tua escola que é crente, significa que a tua vida, são as tuas palavras e a tua influência que Deus quer usar para que as pessoas ao teu redor venham ter um encontro com Deus. Assim é na nossa vida, assim é com cada um de nós, e assim também vai acontecer com Noé. Noé, ele vai ser divinamente avisado das coisas que iriam acontecer.
Mas por que Deus ele vai avisar Noé? Por que Deus vai falar ao coração de Noé? Somente para que ele soubesse? Não, para que ele agisse. Amém? Quando Deus fala conosco, Deus não fala conosco somente para nós sabermos ou entendermos. Mas quando Deus ministra o nosso coração, é para que nós, através da ministração, venhamos agir. Amém? Deus ele não te traz aqui e te faz ouvir palavra toda quinta-feira, todo domingo, somente para você se acumular de conhecimento. Mas Ele quer que através de cada palavra que você ouça, Ele quer que através de cada repreensão que Ele te dá, você venha pegar essa palavra, pegar essa repreensão e agir. Deus vai dar uma palavra para o Noé. E em cima daquela palavra, Noé teria que agir. Levante a tua mão para o céu e diga assim comigo: eu tenho que agir. Dá uma olhada para esse teu irmão que está do teu lado e fala para ele: você tem que agir, meu irmão. Você está ouvindo, mas você está fazendo o que com aquilo que você está ouvindo? Você tem que agir. Não é só ouvir e ficar parado. Vamos lá. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 7. A palavra de Deus, ela diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, repita isso, diga, e para, vamos lá, participa comigo, diga, e para salvação da sua família, o que ele fez, igreja? Ele preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então duas coisas vão chamar a atenção. A primeira, quando Noé ouve a palavra, ele teme. Diga, ouvir a palavra e temer. Mas a segunda coisa, agir. Tem muita gente que ouve a palavra e teme, mas não age. Tem muita gente que ouve a palavra, teme, estremece e concorda. Não, o pastor está certo, a palavra está certa, eu que estou errado, Deus está falando. Mas e aí? E aí? Noé, ele vai ouvir a palavra e vai temer. E pela fé, ele vai agir. Eu estou falando com pessoas que somente ouvem e temem, ou com pessoas que a partir de hoje vão começar a agir? Quem vai agir aqui, diga glória a Deus. Então eu vou ler mais uma vez, eu gostaria que você repetisse. Eu leio e você repete após mim, vamos lá. Diga assim comigo: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Glória a Deus. Estenda a mãozinha para cá, estenda a mão para cá, feche os teus olhos, comece a orar. Ora a Deus aí pela minha vida, intercede a Deus por nós, para que nesta noite essa palavra, ela venha falar com você, ela venha mexer com você, ela venha fazer com que algo venha acontecer na tua vida, para que você, mais do que ouvir e temer, venha também tomar uma atitude, venha também agir. Então vai orando ao Senhor aí agora. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos nesta noite, depois de um momento de adoração, onde sentimos a tua presença, onde os louvores já prepararam o terreno, já prepararam a terra. Agora, Senhor, fala conosco através da tua palavra, nos dá direção, ministra o nosso coração, a fim de que venhamos temer a palavra, mas não apenas temer, mas que este temor venha produzir, venha gerar em nós uma força para mudarmos aquilo que precisa ser mudado, uma força para fazermos aquilo que precisa ser feito, para que através das nossas vidas o teu nome seja glorificado. Fala com cada pessoa nesta noite, ministra os nossos corações. É o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Jesus, diga graças a Deus, aplauda bem forte ao Senhor aí, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aplauda bem forte ao Senhor aí, diga glória a Deus. Senta por favor no seu lugar, tome por favor o teu assento. A palavra de Deus, ela declara em alguns versículos, e a partir de agora eu gostaria de pedir a você que os teus olhos estivessem voltados para cá, que o teu foco e a tua atenção esteja completamente voltada para cá. Daqui a pouco a gente vai louvar mais, mas olhe para mim, preste atenção. A palavra de Deus, ela nos declara em alguns versículos, em alguns textos, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, observando, analisando, enxergando, tanto aqueles que são fiéis, como aqueles que são infiéis. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, e Ele contempla tanto os ímpios, quanto os justos. E os mesmos olhos que tudo veem, estavam sobre a terra numa época
em que a imaginação dos pensamentos do coração do homem era só maldade. Os olhos do Senhor estavam sobre a terra num período em que o homem não tinha temor, numa época em que o coração do homem era mau continuamente, justamente por causa desta maldade que Deus viu, justamente por causa desta obstinação do coração humano, Deus agora, muito entristecido de ver a maneira como o homem estava vivendo a sua vida, Deus ele resolve dar um basta. Deus ele resolve pôr um fim à raça humana. Deixe marcado aí Hebreus, eu quero que você vá comigo em Gênesis, lá no iniciozinho da Bíblia, Gênesis no capítulo de número 6, e nós vamos ler a partir do versículo de número 5, para a gente entender. Gênesis, capítulo 6, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 6, verso 5. E viu o Senhor, ou seja, os olhos do Senhor viram, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: olha, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus. Eu vou acabar, me arrependo de haver feito tudo, porque me arrependo de os haver feito. Então olha o que o pecado do ser humano, olha o que o pecado do homem estava gerando no coração de Deus. Deus agora estava disposto a mudar as suas atitudes, que até então eram de misericórdia. Deus agora estava disposto a tirar a misericórdia e trazer juízo sobre a terra. Tudo isso por causa do homem. Céus e terra iriam perecer, os animais, todos os seres viventes iriam perecer, simplesmente por causa da maldade do coração do ser humano. Porém, assim como os olhos do Senhor estavam vendo a maldade do homem, os pecados do homem, por estarem sobre a terra, por contemplarem todas as coisas, os olhos do Senhor também, no meio de toda essa maldade, os olhos do Senhor também vão enxergar Noé. Glória a Deus, queridos. Os olhos do Senhor estavam vendo o pecado, os olhos do Senhor viam a maldade, os olhos do Senhor viam a iniquidade, viam a injustiça, mas estes mesmos olhos também vão contemplar Noé. Um homem que, apesar de viver numa geração corrompida, um homem que, apesar de estar numa geração má, numa geração em que não contribuía para que ele fosse uma bênção, porque a geração de Noé era uma geração má, não dava para ser bom diante de tanta maldade. Pois é, mas apesar da sua geração não ajudar, ainda assim, contra o fluxo, Noé vai agradar a Deus. E sabe qual é o detalhe bacana nessa história? Que Noé vai agradar a Deus e Deus vai ver. Glória a Deus, amado. Não pense você que Deus está vendo só quem peca, só quem erra. Não pense você que o bem que você faz, Deus não enxerga, Deus não olha. Não pense você que as coisas boas que você faz e que as pessoas às vezes não reconhecem, não pense você que Deus não está vendo, não. O homem pode não enxergar o bom trabalho que você faz, o homem pode não ver a boa pessoa que você é, as atitudes que você tem, mas existe um Deus que enxerga e que vê todas as coisas. Queridos, e esse tem sido um grande problema, porque apesar da palavra de Deus ensinar que nós devemos dar frutos, independente das circunstâncias, apesar da palavra de Deus nos ensinar que a tempo e a fora de tempo nós precisamos frutificar, muitas das vezes a desculpa que nós damos para não darmos frutos, para não sermos bênção, para não fazermos o certo, tem sido justamente as circunstâncias. Apesar de Deus ele dizer que eu tenho que ir contra as circunstâncias para glorificar a Ele, muitas das vezes a gente coloca nas circunstâncias, nos problemas,
nas adversidades, as desculpas para não sermos quem deveríamos ser. Ah, pastor, eu não tenho orado não. Eu não tenho lido muito a Bíblia na minha casa não, mas também, pastor, como é que eu vou conseguir ser um homem de oração se eu vivo dentro de uma casa em que todo mundo xinga palavrão, em que todo mundo faz o que é errado? Ah, pastor, eu deveria ser uma pessoa que deveria buscar mais a Deus, mas como é que eu vou buscar mais a Deus? Se na minha casa ninguém busca, se na minha casa é só uma tribulação. Ah, pastor, eu não prego a palavra lá no meu trabalho, eu não prego a palavra lá na minha escola, sabe por quê? Porque é muito difícil lá. Se o senhor visse as pessoas que tem lá, poxa, não dá para falar de Jesus lá. Ah, pastor, eu não sou dizimista, sabe por quê? Porque eu ganho pouco, porque eu passo por luta, porque a coisa é difícil. Você percebe? Muitas das vezes a gente vai colocando desculpas, a gente vai usando as desculpas para justificar o injustificável. Porque independente das circunstâncias, Deus me chamou para dar frutos. Glória a Deus, amado. Independente do lugar, do tempo, do terreno, independente das lutas, do momento, eu tenho que fazer a diferença, porque não importa onde ou como, se eu fizer a diferença, Deus vai me ver. Se eu fizer a diferença, os olhos do Senhor vão me enxergar. Glória a Deus, amado. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 13, até queria que você abrisse lá, Lucas capítulo 13, Jesus ele vai falar justamente acerca disso. Vamos ver, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 13, quando Jesus ele fala acerca da parábola da figueira infrutífera, Jesus ele vai falar justamente acerca desse assunto. Às vezes as pessoas elas põem desculpa num monte de coisas, nos dias que são maus, na correria, no trabalho, nos problemas, no cansaço, ela põe desculpa num monte de coisas. Mas o Senhor nos mostra através dessa parábola, o Senhor nos mostra através dessa palavra, que eu não tenho que me prender a desculpas para dar frutos. O Senhor espera que eu dê frutos, independente das situações. Veja, Lucas capítulo 13, versículo 6 diz assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Repita comigo, uma figueira, repita bem alto, diga, uma figueira plantada na sua vinha. Aí já começa errado, já começa estranho, porque lugar de figueira não é na vinha, vinha é lugar de uvas, então já começa estranho. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar fruto nela, não achando, e disse ao vinhateiro: olha, eis que há 3 anos, venho procurar fruto nessa figueira, mas não acho. Faz uma coisa, corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa mais este ano, até que eu a escave em redor e a esterque, e se der fruto ficará, mas se não, depois mandarás o que, igreja? Mandarás o que, igreja? Cortar. Então olha aqui para mim, presta atenção. Jesus está contando uma parábola acerca de uma figueira plantada na vinha. O que significa isso? O que isso quer dizer? Significa que aquela figueira não estava talvez numa terra apropriada para dar figos. Significa que talvez aquela figueira não estava na estação própria para que ela viesse produzir. Pastor, o que essa palavra quer dizer? Que assim como o dono da vinha, ele buscava encontrar frutos naquela figueira, independente do lugar onde ela estava plantada. Querido, Deus espera que a gente dê frutos, independente das dificuldades que a gente encontre. Deus espera de mim frutos, independente do lugar onde eu fui plantado. Se a terra é boa ou se não é, se a temperatura é agradável ou se não é, se as condições são favoráveis ou se não são. Mesmo tendo sido plantada em um lugar inadequado, Deus esperava, ou melhor, o vinhateiro esperava frutos daquela figueira, assim como Deus espera frutos de mim. Glória a Deus, amado. Deus não espera que eu seja uma bênção só quando tudo vai bem. Deus não espera que eu seja perseverante somente quando as coisas dão certo. Ser perseverante quando tudo dá certo é muito fácil. É estar plantado em boa terra, é estar com a temperatura, não é, agradável, é estar com a vida favorável.
Ser fiel quando as coisas estão dando certo é você simplesmente, né? É você simplesmente deixar fluir. Agora, o que faz a diferença é tudo dar errado, mas eu continuar dando certo. O que faz a diferença são todos desistirem, mas eu permanecer. O que faz a diferença são todos perderem a fé, mas eu continuar me mantendo firme, entendendo que o meu Redentor, Ele vive e se levantará ao meu favor. Glória a Deus, amados. Queridos, nessa noite, através desta breve palavra, Deus Ele já começa dizendo: eu espero que você faça a diferença. Por que é que você não tem feito a diferença? Ah, pastor, é por isso, por aquilo. Eu não tenho sido melhor, eu não tenho buscado mais, eu não tenho orado mais, por causa disso, por causa daquilo. Peraí, deixa as desculpas de lado. Amados, o Noé, mesmo plantado no meio de uma geração má, mesmo plantado numa terra ruim, mesmo numa atmosfera que não cooperava, ele agradou tanto a Deus, mas ele agradou tanto a Deus, que Deus vai revelar para ele os mistérios que nenhum outro homem conhecia. Olha aqui, ó, quando você agrada a Deus, você pode não ter reconhecimento dos homens. Quando você agrada a Deus, dá frutos e faz a diferença a tempo e a fora de tempo. Pode parecer que você está sendo bobo e que ninguém está ligando. Mas é quando você agrada a Deus que os céus se abrem e que Deus Ele traz a revelação daquilo que você precisa saber. É que Deus Ele usa você, é que Deus Ele te honra nesta terra, é que Deus Ele faz que o nome dEle seja glorificado na tua vida. Você pode levantar a tua mão, abrir a tua boca, você pode dizer glória a Deus e dizer: Senhor, eu vou fazer a diferença, porque vale a pena ser fiel. Glória a Deus, queridos. Eu não sou fiel para receber aplauso dos outros. Eu não tenho que ser fiel para que os outros reconheçam. Eu não tenho que fazer o meu melhor para que as pessoas me aplaudam. Eu tenho que fazer o meu melhor para que aquele que me vê em secreto venha fazer com que o meu nome seja glorificado. Diga glória a Deus. É aquele que me vê em secreto. É para Ele que você trabalha. É nele que você vai fazer a diferença. Esse é o nosso pensamento. Deus espera que a gente dê frutos. E o que é dar frutos? É nos mantermos íntegros, mesmo diante de uma geração corrompida. É nos mantermos fiéis, mesmo diante de uma geração infiel. É mantermos o nosso não, mesmo diante de todos dizendo sim. Esse era Noé. Noé sabia o que era certo e o que era errado. E não é porque todo mundo estava fazendo errado que o errado virou certo, não. Pode todo mundo fazer errado, mas eu vou fazer certo, porque eu sei que tem um Deus que está olhando. Eu sei que tem um Deus que se agrada de mim. Glória a Deus, amados. É essa visão. E Deus vai se alegrar tanto do Noé, mas tanto que olha o que vai acontecer. Vê comigo aqui Gênesis, volta lá. Gênesis capítulo 6. Olha o que vai acontecer. Gênesis capítulo 6, vamos ler a partir do versículo de número 8. Gênesis, capítulo 6, versículo 8, diz assim a palavra: Noé, porém, vamos ler a partir do versículo 7, vamos ler um versículo antes, né? Onde Deus, ele estava ali desiludido, ele disse: vou destruir a terra, para a gente não perder o contexto. Um versículo antes, Gênesis 6, verso 7. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo. Repita isso comigo, diga: Noé, vamos lá, Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Diga assim comigo: Noé andava com Deus. Diga glória a Deus. Percebeu aí? Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Versículo 10. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Ou seja, numa terra corrompida e cheia de violência,
Noé não andava com os homens. Mesmo numa terra corrompida e cheia de violência, Noé não andava na moda. Numa terra corrompida e cheia de violência, Noé escolheu andar com Deus. Noé escolhia ser fiel ao Senhor. Versículo 12: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então olha o detalhe que nos chama a atenção, olha para cá. Você vê que o versículo 9 diz que Noé era justo, Noé era reto em suas gerações, e Noé andava com Deus. Olha aqui para mim. Pastor, qual é o segredo para a gente fazer a diferença quando tudo é contra nós? Pastor, qual é o segredo para a gente conseguir dar fruto, mesmo quando tudo ao nosso redor joga contra? Mesmo quando todas as probabilidades são contrárias a nós? Repita assim comigo: o segredo é andar com Deus. Vira para essa pessoa e diga para ela: meu irmão, o segredo para você dar fruto é andar com Deus. O segredo para você fazer a diferença é você andar com Deus. Olha aqui, presta atenção. Toda companhia, a gente fala tanto sobre isso aqui na igreja, meu irmão. A gente prega tanto sobre isso aqui na igreja. Toda companhia gera influências. Nós estamos num ano em que a palavra profética para a nossa vida é andar com Deus. E a gente sabe que todas as nossas companhias gerarão influências sobre nós. Por mais que a gente diga: ah, pastor, mas não tem nada a ver eu andar com fulano. Ah, pastor, mas não tem nada a ver eu andar com ciclano. Meu irmão, por mais que a gente diga que não tem nada a ver, as pessoas com quem a gente anda, consciente ou inconscientemente, em algum momento, elas vão nos influenciar. Em algum momento, aquela companhia vai gerar uma influência sobre as minhas atitudes. Por que que Noé era um homem justo? Por que que Noé era um homem reto? Por que que Noé fazia diferença mesmo numa geração corrompida? Porque ele andava com Deus, amém, amados? Eu quero saber de andar com Deus, eu quero saber de adorar a Deus, eu quero saber de fazer a vontade de Deus, eu quero saber de seguir a Deus. A preocupação do Noé não era agradar os homens, não era agradar amigos, não era agradar a família, não era agradar fulano, não, a minha preocupação é agradar a Deus e andar com Ele. E por andar com Deus, os seus pensamentos, os seus desejos, os seus conceitos, eles eram influenciados por quem ele andava. Se eu ando com Deus, eu vou ser influenciado por Deus. Eu vou querer fazer as coisas do jeito de Deus, porque eu ando com Deus. Eu vou querer falar como Deus fala, né? Se você andar muito com uma pessoa, você vai acabar pegando o jeito dela falar. Se você andar muito com uma pessoa, você acaba pegando algumas formas, né, alguns gostos. Noé queria andar como com Deus. Noé queria estar na presença de Deus. Amém, amados? E por isso é que ele conseguia, mesmo diante das maiores adversidades, fazer a diferença. Por isso que ele vai receber do próprio Deus o plano da salvação. Por que que existem coisas, situações na nossa vida em que às vezes a gente ora e a gente pede a Deus uma direção e a direção não vem? Você já passou por isso? De você precisar tomar decisões na tua vida, de você precisar fazer escolhas, e você pedir a Deus: poxa Deus, fala comigo, e você ter a impressão de que o céu é de bronze, você ter a impressão de que Deus não está te ouvindo. Por que que isso acontece, pastor? Isso acontece, sabe por quê? Porque os segredos de Deus não são revelados para qualquer um. Os segredos de Deus, eles são revelados para aqueles que têm desejo de andar com Ele. Deus, Ele não vai revelar os seus mistérios, Deus, Ele não vai revelar os seus planos, Deus, Ele não vai direcionar aquela pessoa que não tem o interesse de andar com Ele, de estar com Ele. Deus agora vai revelar para o Noé algo que nenhum homem na face da terra poderia imaginar que iria acontecer. A gente está lendo aqui na Bíblia que Deus vai destruir tudo, mas a única pessoa que vai saber disso, e pela boca de Deus, vai ser o Noé. Olha que coisa tremenda. Não vai precisar de profeta, não. Não vai precisar de intermediário, não. O próprio Deus vai revelar para o Noé aquilo que iria acontecer.
Eu profetizo isso sobre a tua vida em nome de Jesus, amém, amados? Eu profetizo que Deus ele vai começar a te dar sonhos, Deus ele vai começar a te dar visões, Deus ele vai começar a abrir o teu entendimento, Deus vai começar a falar aqui, ó, porque assim, eu nunca ouço no ouvido, né? Tem pessoas que dizem, eu ouvi a voz de Deus aqui no meu ouvido, eu nunca tive isso, mas eu recebo na minha mente, amados, na minha mente vem aquele pensamento, então eu profetizo que vai acontecer isso na tua vida, amados, que Deus ele vai colocar na tua mente pensamentos que vão descortinar, revelar aquilo que está oculto na tua vida, te dando direção, abrindo caminho e fazendo com que a glória dele se manifeste na tua vida. Você crê nisso, amado? No momento que você se sentir perdido, Deus vai trazer a direção e você vai dizer, não é isso, e a coisa vai acontecer. Mas isso acontece na vida de quem? Na vida de quem busca a influência de Deus, amado. Na vida de quem está interessado em andar com Deus, na vida de quem faz a diferença e dá frutos, a tempo e a fora de tempo, independente das circunstâncias. Vamos ver aqui, Gênesis 6, versículo de número 13. Vamos continuar a leitura, Gênesis 6, versículo 13 diz assim: então disse Deus a Noé, olha o que Deus vai dizer, porque Deus se agradou de Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra, ou seja, acabou, finish game, vou acabar com tudo. Versículo 14: faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Vamos pular para o verso 17. Verso 17: porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Ou seja, por causa do pecado do homem, outros seres iriam. Está vendo só como é que o nosso pecado não tem a ver só com a gente? Está vendo só como que a nossa falta de posicionamento não prejudica só a nós? Amado, quando você não se posiciona, quando você não é fiel, quando você não busca, quando você não ora, quando você não faz a vontade de Deus, não é só você que é influenciado. Pessoas ao teu redor também são alcançadas e influenciadas pelo bem que você deixa de fazer, e muitas das vezes pelo mal que conscientemente você faz. A terra vai perecer por causa do pecado do homem. Olha que coisa. Mas aí ele diz, vamos lá, versículo 17: eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, mas contigo. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Sabe você que está sendo fiel mesmo quando todos são infiéis? Sabe você que é aquele cara que diz, não, todo mundo está dizendo que não, mas eu vou eu vou fazer, eu vou buscar, eu vou orar. Sabe você que mesmo numa terra ruim, mesmo num período, numa geração difícil, sabe você que mesmo assim insiste em dar fruto? Pois é, contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, meu querido? Deus agora, no versículo 18 está dizendo assim, ó. Olha o que Deus está falando para o Noé, olha para cá. Noé, você está vendo tudo isso aqui? Você está vendo toda essa terra aqui? Tudo isso aqui que existe? Pois é. Tudo isso que você está vendo vai ser destruído. Deus só está falando isso com Noé. Então você vai fazer uma coisa. Você vai construir uma arca. Eu vou te dar as medidas, eu vou te dar as metragens, eu vou te dar o material, eu vou dar tudinho para você. E nessa arca que você vai fazer, além de você colocar os animais que eu também vou te dizer, você vai colocar a tua mulher, os teus filhos, você vai colocar as mulheres dos teus filhos contigo. Só que deixa eu falar uma coisa, a minha aliança, o meu pacto é com você. É com você que faz a diferença. É com você que paga o preço. É com você que chora quando todo mundo está dando gargalhada. É com você, né? Como diz a letra da canção, né? É com você que está gastando a tua vida, perdendo tudo por amor com alegria. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Não é? Porque essa canção fala isso, né? Estou gastando a minha vida perdendo. Pois é. Como que se as coisas do mundo fossem perdas, mas não, amados. Perder no mundo, perder as coisas do mundo é lucro, é ganho, é fruto. Diga glória a Deus.
Mas aí Deus vai falar assim: mas o meu pacto, a minha aliança é com você. Então o pacto de Deus, ou seja, o compromisso, o concerto de Deus, era só com Noé. Tanto que apesar da gente estar vendo a Bíblia dizendo tudo o que vai acontecer aqui, como eu falei antes, só o Noé está sabendo de tudo isso. Ninguém mais sabia que esse juízo viria. Nem a própria família do Noé sabia. Aí a gente cai naquele texto que eu falei lá, se eu não me engano, Salmo 25, versículo 14. Diga assim comigo: o segredo, vamos lá, repita comigo, diga: o segredo do Senhor é para os que o temem. Aí ele diz assim: e eles lhe fará saber o seu conserto. Diga glória a Deus aí, amados. O segredo do Senhor é para quem tem temor. E para quem tem temor, Deus revela aquilo que está oculto. Deus revela aquilo que as pessoas não entendem. Deus revela aquilo que os homens não veem. Aquilo que você não está vendo, os teus olhos vão começar a enxergar a partir do momento em que você se posicionar nele. Glória a Deus, amados. Aquilo que você não entende agora, aquilo que está complicado agora, amado, Deus vai descomplicar e vai te dar a visão clara a partir do momento em que você começar a entender que é dando frutos para Deus, independente das circunstâncias, que a coisa acontece. Então o Noé agora, para salvar a sua família, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que explicar, e sempre que eu prego essa palavra, eu acho muito bacana isso. Porque volto a dizer, a única pessoa que sabe o que vai acontecer é o Noé, mais ninguém. Então Deus está falando, ó, salva a tua família, mas salvar a tua família agora é responsabilidade tua. Então o que o Noé vai ter que fazer agora? Noé vai ter que sentar com a mulher, vai dizer assim: mulher, deixa eu falar uma coisa para você. Você está vendo esse céu? Você está vendo tudo que existe aqui? Deus falou para mim que tudo isso aqui vai acabar. Imagina um absurdo, né? Imagina você chegar lá na tua escola, ou você chegar lá no teu trabalho e você dizer: Jesus está voltando e tudo isso aqui vai acabar. As pessoas riem de você. As pessoas não acreditam. E o Noé, ele vai ter que passar exatamente por isso. Ele vai passar por isso agora. Porque o pacto de Deus era com Noé. Deus falou: se você trouxer a tua família vai ser salva, mas essa responsabilidade é tua. A responsabilidade da tua família é tua, Noé. Você vai fazer a arca, e fazendo a arca, a tua família vai ser salva. Mas a responsabilidade de trazer eles para a arca é tua. Diga assim comigo: a responsabilidade de salvar a minha família é minha. Olha a responsabilidade que o Noé está tendo, e olha a responsabilidade que você está tendo, porque Deus tem um pacto com você. Assim como Deus chamou Noé, para que através dele a família dele fosse salva, aquilo que a gente falou no início. Se Deus levantou você na tua casa, e se só você é crente, é você que Deus vai usar para construir a arca. É você que Deus vai usar para trazer a palavra. É você que Deus vai usar para orar e os demônios caírem por terra. É você que Deus vai usar para que o mal caia por terra e o nome do Senhor seja glorificado. É você que Deus vai usar para que as trevas sejam dissipadas e a luz de Deus ela venha entrar. Glória a Deus, amados. Hoje você está aqui na igreja. Só que deixa eu dizer uma coisa para você, amados. O mundo que nós estamos vivendo, se você ainda não está antenado com as notícias, se você não tem visto os últimos acontecimentos, amado, assim como na época de Noé, amado, esse mundo que a gente vive já está condenado. Só que na época de Noé ele foi condenado pela água. E hoje em dia não, amados. Esse mundo que nós estamos vivendo está com os dias contados. E pelo fato da gente ter entregado a nossa vida para Jesus, pelo fato da gente andar com Deus, Deus ele tem um compromisso com a gente. Glória a Deus, amado. Deus tem um compromisso com você, Bruna. Deus tem um compromisso com você, Dudu. Deus tem um compromisso com você, César, pastor Fabiano. Deus tem um compromisso com você. Você pode dar glória a Deus aí, amados? Diante dessa terra corrompida, diante desse mundo à beira do caos, Deus tem um compromisso com você, pelo fato de você dizer para Deus: eis-me aqui. Isso não impede que a tua família seja salva, não. Você vai ser o canal de bênção para salvar a tua família. Só que entenda, para que Deus te use para salvar a tua família, para que Deus te use para salvar as pessoas ao teu redor, você vai precisar ser referência.
Você vai precisar fazer o que o Noé vai fazer. Você sabe por que a família do Noé vai entrar na arca? Porque o Noé não pregava só que o dilúvio viria, mas ao construir a arca, ele estava dando testemunho da sua fé. Repita assim comigo: ao construir a arca, Noé estava dando testemunho da sua fé. Construir a arca era uma maneira de dizer: o dilúvio está vindo. Construir a arca em um lugar que não chovia, em um lugar que não havia mar, construir a arca era uma maneira de dizer: eu acredito naquilo que eu ouvi e eu estou fazendo a minha parte. Diga comigo: construir a arca é dar testemunho. Amém? Então Noé teria que falar, que pregar para sua família, para conscientizá-los, e ao construir a arca, ele iria convencê-los. Quando você prega, quando você fala de Jesus para alguém, olha para cá. Quando você fala de Jesus para alguém, você está, através das suas palavras, conscientizando. Mas quando você dá testemunho daquilo que você prega, mais do que conscientizar, você está testemunhando a sua fé através de posicionamentos. Então olha a importância de não só falar o que sabe, mas de viver o que prega. Não é? Cada martelada na arca, cada madeira colada, cada betume passado, Noé estava dizendo: o meu Deus vai cumprir a promessa. O meu Deus, Ele vai cumprir a palavra. E quando Ele cumprir, eu vou ser salvo. Glória a Deus, amado. Cada pessoa que passava e que caçoava dele: olha lá o louco construindo uma arca, construindo um navio onde não chove. Olha lá que maluco, está pirado, né? O Noé, construindo um navio onde não tem mar. Cada escárnio que ele recebia, ele dizia: não tem problema, porque o meu Deus falou comigo, eles não sabem. O meu Deus tem um pacto comigo, e quando a chuva cair e a porta fechar, eu e a minha casa seremos salvos. Diga glória a Deus. Você está entendendo, meu amado? Você está entendendo? Ele estava lá, ó. Mas ele estava falando e ao construir a arca dando testemunho. Coisa tremenda, amados. Deus, Ele tem um compromisso com cada um de nós nesta noite. Mas Ele diz para mim e para você: sejamos referência. Sejamos homens e mulheres de fé. Pessoas que não se abalem se é primavera ou se é verão, ou se é outono ou inverno. Pessoas que não deem desculpas porque o tempo está ruim, porque os dias são maus. Não. Espera aí, Deus me deu uma palavra. Você acha que foi fácil para o Noé construir aquela arca durante quase 100 anos? Você acha que ele não passou por dias fáceis, por dias difíceis, por dias de muita fé, por dias de pouca fé? Mas nos melhores ou nos piores dias, ele não se agarrava na sua condição, ele se agarrava na promessa. Deus está falando para você: olha aqui para mim. Para de se agarrar nas circunstâncias e comece a se agarrar na promessa que Deus tem na tua vida. Eu não estou falando da promessa do carro, eu não estou falando da promessa da casa, eu não estou falando na promessa da cura, eu estou falando na promessa da salvação, eu estou falando na promessa da vida eterna. Se agarre na promessa de que quando Jesus voltar, nós vamos subir com Ele. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado. A promessa de que quando Jesus voltar, nós vamos subir com Ele. Essa tem que ser a nossa esperança. Esse tem que ser o nosso motivador. Somente as pessoas que fazem isso é que conseguem dar frutos, é que conseguem ser figueiras na vinha. Só consegue ser figueira na vinha quem se agarra na promessa. Só consegue dar frutos em meio às adversidades quem se agarra na promessa. Só consegue ser fiel numa geração corrompida quem se agarra na promessa. Agora, quem se agarra nas circunstâncias, usa as próprias circunstâncias
como desculpa para não ser melhor. Ah, pastor, eu não sou um crente melhor. Ah, pastor, eu não sou um marido melhor. Ah, pastor, eu não sou uma esposa melhor. Ah, pastor, eu não sou um crente melhor. Sabe por quê? Por causa disso, por causa daquilo outro. Quando você se agarra na promessa de salvação, é através da esperança da promessa que a tua vida e o teu redor é impactado. Amém, amados? Em Números, no capítulo 13, quando o Senhor levantou os espias para espiarem a terra, diz a palavra que Moisés ele vai separar os 12 maiorais de cada tribo. As pessoas mais influentes e importantes de cada tribo vão ser mandadas para espiarem aquela terra que o Senhor já havia dado. Por mais que os inimigos estivessem povoando a terra já era do povo do Senhor. Glória a Deus, amados. Quando eu olho para esse lugar aqui ainda é de um proprietário. Eu estava conversando com o pastor Fabiano hoje, com algumas pessoas. Esse lugar aqui pertence a um dono, mas em nome de Jesus eu já vejo esse lugar como nosso. Glória a Deus, amado. Esse lugar aqui já é do mapa em nome de Jesus, amém? Isso aqui já é nosso, é só questão de tempo, mas o Senhor já deu essa terra para nós. E a mesma coisa vai acontecer aqui com os espias. Mesma coisa. Os inimigos estavam na terra, mas o Senhor já tinha dado, aquela terra já era do povo de Deus. Aí os espias foram, eles tinham uma promessa, eles tinham uma palavra. Os espias foram, quando voltaram, deram o relatório da terra. A terra é maravilhosa, excelente, mana leite e mel. É tudo aquilo que Deus falou. A terra era tudo aquilo que Deus falou. Só que haviam gigantes naquela terra. Diga assim comigo, diga bem alto, diga, haviam gigantes naquela terra. O amado, não se agarra nos homens, não se agarra na promessa. Amém? Em vez de eles se agarrarem na promessa de que a terra já era deles, eles chegaram dizendo, olha, a terra é muito boa, a terra é maravilhosa, mas essa terra não é para o nosso bico, não. Tem gente poderosa demais lá. E tem os filhos de Anak, e bababá, e tem os gigantes e tal. E nós, aos olhos dele, éramos como gafanhotos. Nós não podemos tomar posse da terra. E quando os maiorais de cada tribo, as pessoas responsáveis por injetar fé no povo, por serem referência, quando eles falaram isso, a Bíblia diz, depois você lê lá em Números 13, que o povo chorou. O povo chorou, porque se as pessoas de maior referência das tribos falaram isso, o povo disse, nós não temos chance. Nós não temos chance. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquilo que Deus determinou, já é teu em nome de Jesus. Só não vai ser teu se você não se posicionar. Sabe, a restauração, a transformação, a bênção, o milagre, em nome de Jesus já aconteceu. Não vai acontecer não, já aconteceu em nome de Jesus. Mas você precisa se posicionar. Eu vou crer, eu vou me firmar na promessa, para que através da promessa eu veja a glória do Senhor. Amém? Enquanto 10 espias reclamaram e murmuravam, houveram 2 que disseram, não, eu prefiro me agarrar na promessa, eu prefiro ficar firme, eu prefiro me posicionar. E Josué e Calebe vão se posicionar contrários aos 10. E depois que toda aquela geração morreu, os únicos que entraram na terra foram aqueles 2 que os olhos do Senhor viram que no meio daquela geração pessimista perseveraram na promessa. Amém? Josué e Calebe vão entrar na terra, porque mesmo diante de adversidades se posicionaram. Noé, depois que o dilúvio caiu e todos pereceram, Noé vai ser o único, Noé e a sua família vão ser os únicos que vão sobreviver. Por quê? Porque mesmo cercado por uma geração má, Noé se posicionou. Ele não se deixou levar pelas circunstâncias, nem pelas influências, nem pela atmosfera, nem por aquilo que os outros diziam, nem por aquilo que a sua geração acreditava. Não, eu vou acreditar em Deus, eu vou acreditar na promessa, eu vou acreditar na palavra.
E a palavra que Deus está trazendo para nós hoje é essa. Não se deixe levar por aquilo que essa geração diz. Não se deixe levar por aquilo que as pessoas falam. Não se deixe levar pelo clima ou pelas hostilidades que te cercam, seja no teu trabalho, seja na tua faculdade, seja na tua escola, na tua casa, na tua família. Talvez as pessoas sejam hostis à tua fé. Não se deixe levar por isso. Creia na promessa. Se agarre na promessa. Se posicione na promessa. E o mais o Senhor fará. Glória a Deus. Diga assim comigo: e o mais o Senhor fará. Aquilo que você não consegue, o Senhor fará. Aquilo que aos teus olhos você não é capaz, o Senhor fará. Andar sobre as águas, que talvez seja a única alternativa, mas que aos teus olhos é impossível, o Senhor fará. Te salvar da fornalha, o Senhor fará. Mas se posicione, dê frutos, a tempo e a fora de tempo. Seja uma figueira, ainda que plantada em uma vinha. Posso ouvir um glória a Deus aí? Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. E assim que você se colocar de pé, vamos aplaudir bem forte ao Senhor nessa noite. Mas eu quero que você dê a tua melhor salva de palmas. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você coloque nesta hora a tua mão sobre o seu coração.